Galera aí do YouTube, vamos reagir à briga do Davi e Nizam. Esse é o nome do cara. Davi e Nizam brigando, rolou polêmica, Davi cancelado, depois foi descancelado, vamos ver no que deu. Tanta coisa! Gente! E eu vou te falar, é muita informação. É uma sucessão de bola fora. Sim, que teve essa noite. Discussão, Foi treta, uma noite de bastante ação e reação. conversas, Vanessa Lopes e Alan. Aí o que acontece? Essas 6 pessoas foram vetadas de votar no confessionário. Mas após a votação, elas tiveram que ir juntas no confessionário, em consenso, escolher uma pessoa. Sim. A gente mostrou aqui que a primeira que deu o nome ali, o Nizam, começou coordenando, olhou pra Raquel e Raquel falou Marcos Vinícius. Sim. Aí de repente, o Marcos não. E aí começaram os votos, Rodriguinho e Davi. Aí ele apontou pro Matheus, eu não queria votar no Davi, mas vocês estão indo Davi. Aí ele aponta pro Juninho, o Juninho fica na dúvida dele, não, espera. Aponta pro Lucas Luiz, Davi, ele, Davi, aí acaba que o Juninho vota Davi. Então foram 5 contra 1, eles ainda perguntam, ô Tadeu, mas aqui como é que a gente faz? Tadeu, consenso. E aí vai no Davi, porque era a maioria ali. Na verdade, Tadeu nem fala, Tadeu só fala 10 segundos. Votos unânimes no Davi, mas sabendo que a Raquel e até o Matheus não era prioridade. O Matheus foi com o grupo e a Raquel teve que ir com todo mundo ali que tava no véu. Ela se sentiu acuada, né? No fim das contas. Eu também me sentiria. E nem acuada, ela não ia ter voz, era 1 minuto que eles tinham pra definir. Não, acuada nesse sentido, tipo, você não tem o que fazer. Você tá ali pressionado. Eu não acho que ela não ia ter voz, que era 1 minuto para decidir. A gente já viu as participações em outro Big Brother que também teve esse mesmo tipo de dinâmica e não entraram num consenso. A partir do momento que não entra no consenso naquele tempo, você pergunta pro Tadeu, e aí, Tadeu, o que faz? E o próprio Tadeu já deveria ter dado uma justificativa pra gente, pelo menos, do que aconteceria se eles não entrassem num consenso. Tem que ter uma opção. Não entrei em consenso. Passou 1 minuto, não entrei em consenso. E agora? O que eu faço? Não era só 1 minuto e pronto. Ai, agora tadinha da Raquel. Não tinha o que fazer, porque, já tava 10 segundos, tinha que decidir por Davi e tal, porque faltava 10 segundos. Não. Eu ia bater o meu pé e dizer, não, Tadeu, não entramos no consenso, porque é 5 contra 1, eu não quero votar no Davi, não conseguimos entrar no consenso nesse minuto aí. O que se faz agora? Vai me dar mais tempo para decidir, para a gente decidir aqui? A gente vai ter que votar entre a gente, já que a gente não decidiu? Qual é? Qual é a consequência da gente não ter decidido? Porque eu não vou abrir mão, entendeu? Às vezes tem que ter uma personalidade mais firme nesses casos. Entre os muros, né? Exatamente. E aí quando o programa acaba, o Davi vai até a Raquel, eles estão indo pra cozinha, e o Davi pergunta pra ela assim, foi unânime essa decisão? Todo mundo queria votar no Davi? Aí ela fala assim, o Matheus não queria. Sim, e ele até se surpreende. Ele ainda fala assim, não, e é bom que o pessoal ainda não sabe o nome de todo mundo. Ele fala, Matheus? Aí ela fala o nome da cidade do Matheus, e aí ele lembra. Ele se surpreendeu porque um dia desses ele tava falando, num dos quartos, que eu não vou lembrar agora qual e nem vou lembrar pra quem que ele tava falando, mas ele falou que ele não confiava no Matheus. Sim. E aí foi meio que um tapa de luva, né? Tipo, ele achou que o Matheus ia votar nele, ele não queria votar. Matheus é uma incógnita pra mim ainda. Eu também não queria, mas é isso que aconteceu. Sim. A partir daí, começa uma briga na casa entre Davi e Nizam. Tem até o horário ali, que a gente tava assistindo. 00:45 começou essa briga. Explodiu. Eu achei que eu tava assistindo Oppenheimer. Gente, Davi, de repente, começou a chamar o Nizam de falso. E foi, sabe o que foi interessante? Porque a casa tava toda ali, acompanhando, tá? Tinha um tanto de espectador. A plateia ali. Então foi bom que todo mundo acompanhou o que aconteceu. O Davi quero ver isso ao vivo hoje. Eu não confiava em você. Por isso que eu tô botando um pouco mais rápido. Pra galera que tá assistindo aí no YouTube, eu coloquei pra assistir um pouco mais rápido. Porque daqui a pouco, né, vai ter o episódio de 8 do Big Brother. E aí eu quero assistir ao vivo e tal. Então botei o vídeo pra passar um pouquinho mais rápido. Como é que é falsa. Sim. E o Nizam falou, você falou que não confiava em mim por causa das pessoas que eu ando. Ele, sim, você é falsa. Sim, só que você lembra que nesse mesmo dia, o Nizam falou, que não sei o que, eu vou tentar ser merecedor da sua confiança novamente. Que não sei o que. Não parecia que o Nizam ia atacar, só que o Nizam é ardiloso. Quem não entendeu isso ainda? Aí tem uma hora que o Davi fala, você vai bater em mim? Aí o Nizam ri, depois o Nizam fala, você vai bater em mim? Enfim, uma confusão muito grande ali dentro. Foi. E aí logo depois disso... O Nizam até ficava falando, né, seu equilíbrio emocional é 0. E aí quando ele falava isso, parecia que o Davi se descontrolava ainda mais. Sim. Porque o Davi, ele não teve uma crescente, gente, ele já explodiu. E a gente já percebeu que ele tem um temperamento muito forte, assim, muito forte, no sentido de que eu tenho até receio de que o Davi, apesar de ele ter uma torcida grande, em algum momento, por ele mesmo, ele se coloque numa situação, como aconteceu e a gente vai comentar daqui a pouco, mas uma situação que ele mesmo tire ele do jogo. Uma agressão sem querer, sabe? Sim, ou então você... Uma pessoa tão estourada assim pode escorregar fácil a qualquer momento. Começar por exemplo, como o Davi tem um posicionamento muito... Durante a fala ele falou, eu vou voltar do paredão, eu vou voltar. Isso pode ser entendido por algumas pessoas como soberba, como a gente já comentou aqui. Outras pessoas, por ele estar num posicionamento certo, pode entender que não, ele tá batendo no peito porque ele sabe que ele tá certo. E eu já falei sobre isso aqui. Gente, pra mim não faz sentido, o público fica pedindo, posicionamento, tenha personalidade e tal. E aí vem a pessoa com personalidade e chama de arrogante. Aí é outras coisas. Sem falar que são uma semana de jogo, né? Ninguém tem um mental nesse estado.
Sempre quando acontecia alguma coisa, por 3, 4 meses. 100 dias. Aí tava 6, 7 dias de jogo, agora segunda, hoje tá fazendo uma semana. Gente, é verdade. É verdade. Parabéns, Boninho. Parabéns, Boninho. E aí o que acontece? Depois disso, o Nizam vai lá pra fora pra fumar, outras pessoas saem com ele, as pessoas se dispersam um pouco. O Davi vai lá pra fora. Ele volta e começa a repetir de novo pro Nizam: você é falso, você tá achando que eu tenho medo, eu vou voltar do paredão, você vai ver. Ele vai tacando, vai falando. O Nizam fica: me deixa sozinho. Cara, me deixa aqui. Ele tá ali fumando. Afinal, o Nizam é paz e amor, gente. Ele não quer guerra com ninguém, ele é maravilhoso. O Nizam fala. Aí chega um momento que o Davi continua. Eu preciso assistir isso, eu ainda não vi essa treta. O Nizam começa até a rir. Ele começa até assim: eu não vou dar nem atenção, como se fosse nesse sentido. Sim, e tipo aí, assim, é muito infantil, não tá no meu nível intelectual. E aí, é uma hora que o Davi pega uma almofada e ele bate a almofada. Sim. É uma almofada, eles estão longe aqui, eles não estão próximos, mas na área externa o Davi bate a almofada. Quando ele bate a almofada, a Isabelle surge ali da porta da cozinha, porque ele tava próximo à porta da cozinha. Isabelle, que a gente sabe que é uma grande parceira do Davi aí no jogo. Eu gosto muito da Isabelle. Gosto muito da Isabelle. E sabe aquela coisa de você gostar da pessoa de graça? Não, e pra mim, só aumentou com as atitudes que a gente vem vendo que ela toma durante o jogo. Os posicionamentos, a maneira coerente que ela tem de ver o jogo, né? Tipo, eu não vejo uma forçação, sabe? Não vejo. Sim, eu também não. Aí a Isabelle coloca o Davi pra dentro, leva ele pro quarto e fala pra ele assim: Davi, você vai perder a sua razão. Você vai perder a sua razão. Você já pegou uma almofada ali pra bater. Pode parar, não se pega objeto pra fazer isso. Fica aqui, você não vai voltar lá fora. Até o Matheus também aparece, né? Sim, o Matheus já tá no quarto, mais uma vez conquistando a confiança do Davi. Tentando acalmar o Davi também. E aí, gente, é muito importante que, a partir daí... Não, eu também acho. Acho que essa coisa de... Ainda mais sendo um homem preto, gente. Isso é um fato. Se você demonstrar qualquer nível de agressividade, de agredir a almofada, agredir sei lá o quê, não precisa de muito pra já, deturparem tudo, pra te colocarem em outro lugar, pra te colocarem como um agressor, pra te colocarem como um monstro, como uma pessoa ruim, enfim, não precisa de muito. Então, qualquer pessoa já perderia a razão se começasse a agredir uma almofada, né? Eu sei que às vezes dá raiva e a gente quer botar pra fora, batendo numa almofada, enfim, mas num reality show em que tudo já se aumenta, e sendo um homem preto fazendo isso, já deixa margem, né, para as pessoas já chamarem das coisas que querem chamar, até porque as pessoas estão esperando qualquer deslize do Davi. O Davi, pra mim, na minha concepção, ele tá fazendo muito mais em questão de personalidade, de jogo, enfim, do que a própria Beatriz. Me parece que a Beatriz tem muito mais fãs, adoradores, do que o Davi. E a Beatriz, até o momento, ela fez algumas coisas, enfim, mas até o momento não fez grandes coisas. Não, enfim, o que ela mais fez foi nos últimos dias, né, depois de ter sido indicada, né? E parece que ela vai mostrar bastante personalidade a partir de agora. Mas em comparação um com o outro, já que eles dois estão no paredão, acho que o Davi demonstra muito mais ser um bom jogador, ter uma personalidade forte, enfim. Mas quem é mais adorado é a Beatriz, né? E sem contar que o Davi, ele tá dividindo opiniões, né? Tem uma galera que tá amando ele e tem uma galera que tá achando ele arrogante. E aí é o que eu já falei sobre isso também pra vocês, né? Então, assim, ele tem que... Eu acho que ele, na verdade, tem que continuar do jeito que ele tá. Mas, se continuar muito dessa forma, as pessoas vão acabar interpretando errado, vão acabar, enfim... dando lugar para ele que não vai ser muito legal, enfim. Isso é opinião até o momento, né, gente? Daqui a pouco o Davi pode se cagar todo, assim como ele já se cagou numa fala que a gente vai chegar até esse ponto. Beatriz pode se cagar toda, enfim, muita gente pode se cagar todo, porque tem muito jogo pela frente, mas até o momento é isso. E acho que as pessoas pretas, elas têm, e mulheres também, elas têm que cuidar mais para não soar arrogante, se cuidar mais para não soar agressiva e tal, porque qualquer coisinha, qualquer virgulazinha, as pessoas já vão apontar como isso, entendeu?
Então, essa história, ela termina. Mas duraram muitos minutos de xingamento, de, né, falando muita coisa. Com a internet indo à loucura. Com a internet indo à loucura. Até esse momento, porque o Nizam, ele tava precisando de um fecho. Sim. A internet queria um fecho pro Nizam e veio aí, né? Veio. De certa forma. E o que acontece? É importante a gente ressaltar também coisas que aconteceram durante essa briga, que repercutiram muito na internet e que são importantes de serem faladas. Assim como outras coisas que acontecem durante a casa, que fazem parte do reality, mas que ao mesmo tempo não deixa de ser reflexo de uma sociedade e também traz uma reflexão pra gente que tá assistindo o reality. Sim, de como a gente... E aí a fala homofóbica dele. Vamos chegar nessa parte. Só pra vocês entenderem, quando a gente tenta fazer os resumos aqui correndo, acontece tanta coisa ao mesmo tempo. Coisa. E a gente tava dormindo, então a gente acorda já ligado no 220, indo na Globoplay, procurando no G-Show, em portais de notícias de jornalísticos, tentando ver vídeos, mas a gente não consegue. Buscando fonte. Não consegue ver, por exemplo, todos os vídeos, porque às vezes é difícil. O G-Show não soltou, a Globoplay não soltou. Então a gente vai muito em sites jornalísticos, principalmente no G-Show, que é ali o site oficial do BBB, tentar pegar as aspas do que falaram, o contexto do que aconteceu. Então, pra vocês saberem, essa noite, nessa discussão, o Davi teve falas homofóbicas durante a discussão com o Nizam. Foi. Sim. E aí a gente conseguiu ver um vídeo, que depois a gente vai entender que não foi só um vídeo, não foi só uma vez, parece que aconteceu em 2 momentos, né? Sim. E no vídeo que a gente viu, eu anotei as aspas, ele tá dentro da casa, no primeiro momento, antes da área externa, ele fala o seguinte: eu sou homem nessa desgraça, não sou viado, tenho 21 anos, meu pai me fez homem. E aí o que aconteceu, logo depois dessa discussão, quando o Davi tava no quarto, é que é muito interessante porque o Davi ficou no quarto, a Isabelle tava no quarto com ele, e o Michel entra dentro do quarto. Sim. Michel tem um relacionamento homoafetivo, ele vai até o Davi e fala pro Davi assim: cuidado com o que você fala. Você falou e no quarto você repetiu. Isso é muito delicado. Pega muito mal e você pega uma minoria que, cara, eu tô aqui por isso também. Que a gente luta pra não ter isso. Aí o Davi pede desculpas, explica o contexto da situação pra ele, que ele tava num contexto de estresse. O Michel vai e perdoa, né? Ele pede desculpas, o Michel dá um abraço no Davi, explica pra ele que é pra ele tomar cuidado com o que ele fala. E dentro disso que a gente tá falando sobre o temperamento forte do Davi, e a gente sabe que quando você tá numa briga, você acaba não tendo filtros, e tem que ter. Tem que ter. Muita gente estava passando pano também para essa fala do Davi, que é horrível, tenebrosa e deve ser cortada pela raiz. Mas tinha muita gente passando pano, dizendo que era uma gíria e tal. E a partir do momento que o Davi, na conversa com o Michel, pede desculpas, em momento nenhum ele justificou dizendo que é uma gíria. E mesmo se fosse, tá? Mesmo se na cabeça dele ele pode ter pensado: mas porra, é só uma gíria. Ele não se justificar e sim se desculpar já é um ponto, né? Porque a gente vê muito disso de gente que comete gafes, né? Acaba sendo homofóbica, acaba sendo racista, acaba sendo, enfim, capacitista e tenta se justificar. Mas é porque de onde eu vim, isso é tão comum. Mas é porque meu primo fica falando assim e eu falo assim com meu primo. Foda-se você e seu primo. Não tô nem aí pra você e seu primo, sabe? Aconteceu a mesma coisa com o Luigi e a Lady Ellen, ele chamando ela de macaco. E é um absurdo, ainda mais vendo um preto chamando outra preta assim, e ela conversa com ele sobre isso, e ele fala: mas é uma gíria, enfim, é uma coisa que eu brinco lá com meus amigos, meus colegas ali de onde eu sou e tal, a gente brinca assim. Eu sou seus amigos de onde você vem? Eu não sou seus amigos. Eu não sou seus amigos. Já começa por aí. Quando a pessoa já vem se justificando: mas é tal coisa, foda-se. Mas é gíria. Mas eu falo isso com meu amigo. Mas é porque eu ouvi a minha vida inteira meu pai falando sobre isso. E aí eu tô reproduzindo o que meu pai falou. Foda-se, foda-se, foda-se. Você tem total liberdade como um ser humano adulto, como um ser humano que tem acesso à internet, a pesquisar e ter senso crítico e perceber que essa fala que você está falando não é bacana, não é legal, fere outras pessoas. Entende? E não tem justificativa, não tem por que você se justificar. É desculpa e ponto. Fui burro, fui idiota. É isso. E ponto. Sabe? E ganha um ponto com o público quem não tem a primeira reação de se justificar e sem se desculpar, que foi o que aconteceu com o Davi. Mas o que ele disse não é para ser esquecido. Não é para ser esquecido. É para a gente ficar de olho, porque é uma fala muito problemática, muito forte, e que tem um peso muito forte, e a gente não pode esquecer que isso foi dito.
sabe? Ok, se desculpou, não precisou nem sair da casa pra se desculpar, ter ADM no ouvido falando pra se desculpou ali, beleza, show. Mas não dá pra gente só fingir que nada aconteceu, não. Entendeu? Vamos ter que ficar um pouco mais alerta com ele, né? Enfim, todo mundo tá propício a escorregar, a falar alguma bosta, enfim. Mas é de obrigação de todo mundo que, como ser humano adulto, como um ser humano que tem acesso à internet, se inteirar e entender, sabe? E que respeita outras pessoas, abaixar a cabeça e tentar entender. Ponto. Verdade, espero que o povo não só passe pano, Paulo falou. Aí quando o Michel... Principalmente dentro do programa, né? Sim. Quando o Michel sai, e na vida, né? E na vida também. Quando o Michel sai pra estender uma toalha, a Isabelle olha pro Davi e fala assim... O Davi fala pra ela assim, realmente eu falei isso, não falei? Aí a Isabelle fala com ele assim, eu ia te falar sobre isso, mas que bom que ele te falou. Aí o Davi fala assim, mas é bom mesmo, porque tipo assim, são hábitos que eu tenho, tá ligado? Aí a Isabelle fala, ninguém melhor do que ele. Esse termo é pejorativo. Querendo... quando você fala assim, parece que você tá diminuindo, violentando pelas palavras. Talvez algumas palavras, pra mim, pra você, não tenham maldade, mas são termos pejorativos. Então é muito legal porque o Michel vem, fala, ele tem um lugar de fala pra falar sobre, depois a Isabelle vem e, como amiga dele, dá esse toque, reforça. E o Davi também admite que ele tem esse hábito de falar dessa forma. Sim. E aí entra todo um contexto da internet, né? Eu acho importante, assim, vocês que estão assistindo o canal, vocês sabem que nós somos um casal LGBT. Se não sabe, tá sabendo agora. Então eu acho, é muito importante porque comentar Big Brother, gente, é complicado, porque são muitos assuntos que vêm à tona. Muitos assuntos modificam o tempo todo. O tempo inteiro. Então a gente tá gravando esse vídeo dentro desse contexto, vendo isso e daqui a pouco já é outra coisa. Talvez durante a gente tá gravando isso daqui já tá acontecendo como alguma coisa. Aconteceu no outro vídeo. Mas eu acho muito importante pontuar que eu queria começar até falando As minhas opiniões têm prazo de validade, porque nunca se sabe o que acontece até amanhã. um pouco sobre algo que o Voz do Além já trouxe aqui num outro vídeo. Quando nós seres humanos, a gente tem uma mania muito de ser dual, né? É bem e mal, certo e errado. E tem muito também, eu acredito, né? Do ensinamento de quando a gente é criança. Porque quando você é criança, a criança não vai entender muito a justificativa. Então você tem que falar sim, não. Isso é certo, isso é errado. Sim. Pode, não pode. E acaba que a gente cresce com isso na nossa cabeça. O que eu tô querendo dizer? Quando a gente torce, por exemplo, pra alguém num reality show, a gente às vezes se esquece que são pessoas. E que mesmo a gente torcendo e gostando muito dessas pessoas, elas vão ter atitudes erradas. Elas vão às vezes fazer coisas que a gente não concorda. A gente tem isso na vida, tipo, Exatamente. pai e mãe. Eu amo minha mãe, amo, mas eu sei os defeitos dela. Eu e você, de às vezes você chegar a dar um toque em mim, eu dar um toque em você. Sim. Então isso é importante porque eu sinto também que às vezes no reality, quando alguém que é muito favorito do público, como o Davi tem se tornado, tem alguma atitude que não é legal, as pessoas meio que tendem a fingir que nada aconteceu. Sim. Quando É o famoso aconteceu. passapano. Exatamente, Sim. quando aconteceu. E aí a gente precisa entender que ele usou um termo pejorativo que afeta mesmo que pareça pra ele que seja inofensivo. Sim, né? sim. Então assim, ele fala sobre hábitos, é muito importante. Eu penso muito assim, sabe? Trabalhando com a internet principalmente depois e com o passar dos anos, eu sempre tento olhar muito o contexto do que tá sendo dito ou da ação ali. Sim. Entender um pouco do histórico também da pessoa que tá fazendo, pra gente não colocar numa balança. Sim. Porque muita gente na internet veio falar assim, o Nizam e o Rodriguinho fizeram e vocês estão falando isso, agora pro Davi vocês falam outra coisa. Mas eram contextos diferentes e históricos diferentes. Isso porque naquele momento no quarto do líder, quando os meninos estão reunidos e eles falam sobre os corpos das outras meninas, eles falam de jeitos de outras pessoas, características físicas e de personalidade, eles estão ali num contexto recreativo, conscientes de que estão rindo da cara das outras pessoas. É verdade. Sim. Quando o Davi faz isso, ele tá num momento de estresse, em outro contexto, e até o momento ele não tem um histórico no programa que demonstra uma repetição sobre a mesma coisa. Sim. A partir de agora, depois do ensinamento da chamada do Michel e da Isabelle, fica uma tensão pra ver se o Davi vai ficar repetindo isso. Sim, é o que eu acabei de falar. Parte Agora a gente fica do atento. hábito que me certa, essa palavra aparecer como um adjetivo pejorativo, Sim. ainda assim não é justificativa agora, principalmente agora, depois que ele já tem um feedback de uma outra pessoa, sabe? Exatamente. E eu fiquei muito feliz do Michel ter falado. Fiquei muito feliz do Davi Também ter achei citado, legal do Davi o ter Michel pedido ter desculpas, falado. da Isabelle ter reiterado, dele ter entendido que isso é um hábito. E aí isso é uma outra coisa muito importante, porque eu vi várias pessoas na internet também comentando sobre expressões culturais e regionais, expressões estruturais, né? Dependendo, o país é muito grande, então dependendo de cada localidade, a gente costuma utilizar de uma forma repetitiva e sem perceber o que a gente tá falando, expressões que a gente ouve os nossos avós, nossos pais falando. Mas é importante também a gente entender que isso não diminui, não justifica a fala preconceituosa, entende? Então que isso fique como um alerta. É o que eu tô falando. Que temos no nosso vocabulário essas expressões que vão seguindo e que a gente não vai percebendo. E, gente, não custa nada. Nada. É tipo assim, olha, é um esforço tão pequeno E ao mesmo você mudar alguma coisa na fala. Sim. Primeiramente na fala, Sim. sabe? E ao mesmo tempo ficar ligado se alguém chega pra você e dá um toque, de você receber aquilo de uma outra forma, pesquisar. A gente tem a internet, estamos Cara, esse tipo de gente que tem uma dificuldade de trocar a fala. Mas se eu não posso te falar isso, o que eu vou falar agora? Mas não pode falar mais nada agora, gente. Dicionário, tem tantas palavras no dicionário em português. Tem tantas expressões, sabe? Você dizendo que você não vai mais conseguir se comunicar agora, porque se não pode usar essa palavra,
Se não posso mais usar essa expressão, como que eu vou me comunicar com outros seres humanos? Se eu não consigo, se as pessoas vão... Eu não posso falar isso, meu amor. Se você não consegue se comunicar sem usar essa palavra, sem usar essa expressão, você precisa realmente não sei, de umas aulas de português, de uma terapia, de alguma coisa, ou uma junção de tudo, não sei, de ler um livro para de repente conhecer mais palavras. Não sei, porque realmente muito difícil mesmo, né? Muito difícil substituir palavras. Muito difícil substituir expressões. Muito difícil você perceber que você vai falar alguma coisa e você voltar. Porque você sabe que as suas palavras, elas têm poder. Que as suas palavras, elas podem ferir outras pessoas. Que você é uma pessoa adulta e madura e agora você não é mais uma criança, que você, como uma criança que acha que tá tudo bem falar ai, sua feia, ai, sua boba, porque uma criança ainda não tem consciência de que as palavras dela podem machucar, podem ferir outra pessoa, mas você como uma pessoa adulta, você já tem essa consciência, e se você tiver maturidade, você volta, engole as suas palavras, repensa, e se não tiver como substituir na hora, você tenta falar de outra forma, enfim. E agora, se você é incapaz de fazer isso, realmente vou achar que você é uma criança que está lá no maternal e que não consegue agir sem ofender outra pessoa, conversar sem ter sem apontar dedo, chamando a outra pessoa de feia, de boba, que nem criança. Mas eu acredito que você já tem uma maturidade para entender, né, que estamos lidando com outros seres humanos, enfim, e que palavras têm poder, né? E que não é só um terminho, não é só uma palavra, não é só uma gíria. Acredito eu que, né, você já tem essa consciência. Dentro dos seus auges dos 20, 30 anos, sei lá quantos anos você tem. Acredito. Aí você vai lá e ensina pro seu filho, ai filho, não pode chamar outra de boba. Ali, a amiguinha ficou triste. Por que você não pode chamar outra de boba? Porque machuca a amiguinha. Olha só como ela ficou triste. Aí vem você, adulto, chamando outro de viado e achando que tá tudo bem chamar o outro de viado e que o outro tá mimizento, reclamando, ficando triste à toa. Porque é uma expressão sua. Vamos continuar? Assistindo pela internet, né? Pra que isso não fique se repetindo, porque não é uma coisa legal. Então, assim, é interessante falar sobre isso. O Davi também trouxe outras falas problemáticas, né? Em relação à criação dele, que meu pai me batia com pau, com vassoura, eu sou homem e tudo mais, que também são falas que hoje a gente consegue entender de uma outra forma. Então, assim... Que ele pareceu concordar com que o pai dele fazia, né? Por ele ser homem, as aspas dele, foi devido a isso que o pai dele fez com ele. Como se, por uma pessoa ter dignidade, por exemplo, ela precisasse passar por isso. Então, assim, são falas só pra gente prestar atenção, eu acho muito importante. O Davi, pra mim, que gosto muito da postura dele de jogo, apesar de, mais uma vez, pontuar essa questão do temperamento forte, que eu acho que pode o levar a perder a torcida dele, ele fica pra mim assim, é óbvio que eu fiquei decepcionado, né? Eu fiquei decepcionado, mas ao mesmo tempo eu entendo o contexto e fico nesse lugar de atenção. Vamos ver se ele aprendeu com o que foi colocado pra ele, né? É porque eu acho, amor, que tem situações e situações. Então, por exemplo, dele ter usado a palavra de uma maneira pejorativa, não é a mesma coisa de, por exemplo, uma pessoa que assassina uma pessoa LGBT. Mas, no final, essas coisas vão convergir pra um mesmo lugar, sabe? Sim. Que é um lugar de marginalização, de reforço, tudo mais, né? Você não tá equiparando as coisas. Você só tá dizendo que isso tudo culmina de alguma forma no preconceito. No final, essas coisas vão se encontrar, sabe? Mesmo que uma seja menos intensa que a outra, no final elas vão se encontrar lá. Então, assim, é importante falar sobre, e é importante pra você que às vezes talvez não viu na fala um preconceito, entender que o Davi pediu desculpa. E se o Davi pediu desculpa, é porque ele reconhece que ele teve uma fala preconceituosa. Então eu acho que aí também já coloca no lugar assim, foi errado, ele pediu desculpa, jogo que segue. E ele não precisou de ADM falando no ouvido dele, falando que ele tinha que pedir desculpas. Salientar que a gente faz parte da comunidade LGBT, mas que a gente não representa
representa todas as opiniões, Com né? certeza Até porque tem pessoas com vivências, histórias diferentes, e isso bate em cada um de uma Cada forma um pode ter um diferente. gatilho diferente, né? Ah, eu lembrava dessa situação que aconteceu comigo. Já aconteceu. Ter uma opinião diferente. Então, assim, essa é a forma como a gente lida e a gente observou até o momento dentro desse contexto, mas cada um vai ter uma opinião E diferente. na nossa vida agora, não adianta pegar esse vídeo aqui daqui a um ano e achar que a nossa opinião vai ser a mesma. Ou talvez a nossa opinião no outro, se fosse isso acontecendo no BBB passado, talvez fosse outra, porque as coisas vão se modificando, né? Exatamente. E aí, só aproveitar o contexto pra poder dizer, pra gente não esquecer que homofobia é crime. Então, se você estiver vivendo homofobia ou presenciar algum ato homofóbico, não deixe de denunciar. E também maus tratos a crianças e adolescentes também é crime. Procure o Conselho Tutelar da Sociedade ou Disque 100 ou Disque 190. Vamos continuar falando do jogo? Vamos continuar. Porque o jogo não para por aí. Sim, deixa eu só reforçar uma coisa que o Nizam falou que eu adorei. Ele pediu pros parceiros dele, pros amigos dele, lá fora, depois que o Davi tinha falado, aquela coisa toda que a gente já contou aqui, o Nizam pediu pros amigos dele não deixarem ele sozinho, que ele tá com medo. Então de alguma forma o negócio mexeu com ele. Sim, e né? ele disse que também se sentiu desrespeitado, que esse tipo de coisa acabei de tomar água, é uma coisa Paulo. muito que ele não faria. Mais uma vez se colocando num lugar de muito, tipo, de muita classe, sabe? Sim, entendo. E aí teve uma fala também do Rodriguinho, né? Falando do Davi, falando até de violência, filho. Se você fizesse de novo eu dou uma voadora, uns trem assim, né? Eu acho que do Rodriguinho pra falar também, mas segue aí. Aí o que acontece, gente? Teve também a conversa tão esperada entre a Alane e Vanessa Lopes. Elas conversaram na área Só uma pausa pra deixar aí a galera que tá assistindo o corte no YouTube comentar o que você acha sobre essa treta aí de Davi e Nizam. externa da casa. E aí elas foram tentar entender o que tinha acontecido com aquela questão da treta do espelho. Aí a Alane fala pra ela que ela tentou falar de uma forma como um conselho, e a Vanessa fala, olha, se você viu maldade em olhar pro espelho, então de alguma forma você realmente tá admitindo o que você falou. E aí é muito doido, porque o que acontece? A Vanessa, a Alane usa a palavra maturidade, e depois ela tenta explicar que ela queria dizer uma inocência. Tipo assim, você fica se olhando de uma forma inocente, às vezes quando tá conversando com alguém você olha, e a Vanessa fala, mas isso não tem um lado ruim, né? Isso não é pra ter um lado ruim, isso é competição feminina. E a Alane fala, não é uma competição feminina. Aí a Vanessa Lopes diz o seguinte, eu fico feliz que você admitiu que o pensamento veio de você. Só que aí é uma questão muito importante. Porque ela fala, eu fico feliz de saber que tô suando, né? A gente tá quente aqui dentro. Foi um cílio. E pra gente gravar fica tudo fechado, pra não ter barulho, então eu fico suando, limpando assim. Aí o que acontece? A Vanessa Lopes diz o seguinte pra ela, eu fico feliz que você admitiu que veio de você. Só que aí que eu fico pensando, a Vanessa não sabe o que o Nizam disse lá pros meninos no quarto, daquele jeito que ontem a edição mostrou, imitando ela. Sim. Então ela tá achando que saiu da Alane o comentário para o Nizam, e não que o Nizam também comentou com os meninos lá em cima, entende? Sim. Viu? Ela tá achando tudo errado, gente. Tá achando tudo errado. E a Alane não tá contribuindo, não tá ajudando. Eu acho que a Alane não entendeu direito como é que a mensagem foi passada pra poder dizer que não foi assim. E aí a Alane tá admitindo que ela chegou a pensar isso da Vanessa, de que ela tava dançando na frente do espelho pra se exibir, pra isso, pra aquilo. Então ela está admitindo que ela pensou dessa forma. E o outro que pensou dessa forma, que falou aquelas besteiras todas, não admite e tá passando como bom moço pra Vanessa. Ela não tá conseguindo, até porque ela não tem acesso. Ela não tem a informação, Só que ao mesmo tempo ela comprou muito a história do Nizam. Ela acha que, gente, a gente vai chegar daqui a pouco a ponto de mostrar pra vocês que ela disse que ele é um hétero top diferente dos outros. Ai, gente, que vergonha. Sabe por que parece que a Vanessa Lopes não assistiu o BBB 20? Vontade de sumir. Ela vai sair, como a Boca Rosa saiu. Sim, amor. Aí, E depois olhar pra isso tudo e ter vergonha. E nenhum problema dela poder aprender com isso. Só que eu penso assim, já aconteceu, ela não prestou atenção. Sim. De alguma forma a internet tem falado sobre Nossa, ela. ele tá suando muito mesmo, tá me chamando então é uma atenção. coisa repetitiva que tá acontecendo. E dela sempre, quando é uma mulher que quer falar com ela não tem aquele tempo. Ou então ela não ouve de uma maneira tão assim, detalhada, né? Tá difícil, hein, Vanessa? Mostrando meus sentimentos, que não sei o quê. E aí o que aconteceu foi que a Alane foi conversar com o pessoal do grupo dela ali, a Beatriz, o Marcos Vinícius e a Denisiane, e a Alane falou que ela começou a notar atitudes do Nizam que ela considera tóxicas. Aí, ó, e que ela vai ela agora tá começando a perceber. Eu já passei muito pano pra macho, não vou deixar macho nenhum ficar me dominando, não. Então ela já tá acordando aí pra isso. Ontem mesmo eu tinha até escrito alguma aspa, deixa eu ver se... Tá até perdido, gente, porque tem umas 50 folhas mais um caderno aqui. O menino imprime, tadinho, olha, ele vai assistindo no notebook, imprime, e ainda tem um caderno. Vai, amor. Ela até falou, cadê, gente? Ela falou assim, eu acho que o Nizam tá com medo de sair, como errado da situação. A Alane falou. No fundo, eu acho que ele nem quer ficar comigo, ele só não quer sair como errado. Então ela eu já acho que a ficha dela saiu depois ali daquele desmaio, de como a coisa se desdobrar. Como é que é? Sair, como errado. Vai, amor. Ela até falou, cadê, gente? Ela falou assim, eu acho que o Nizam tá com medo de sair, como errado da situação. A Alane falou. No fundo, eu acho que ele nem quer ficar comigo, ele só não quer sair como errado. Então ela eu já acho que a ficha dela saiu depois ali daquele desmaio, de como a coisa se desdobrou ali na festa. Sim. Eu acho que ali a ficha dela caiu. Sim. Demorou um tempinho. A gente já tava vendo isso daqui, ó, há muito tempo. Sim. E eu sempre falo pro Felipe, eu tenho um faro pra gente safada, que não é possível. Gente, olha, se tem uma coisa que eu sei fazer bem na vida. Valdalene, sabe fazer estrogonofe bem? Não sei. Não sei, mas tem uma coisa que eu sei fazer, é ter faro pra gente safada.
revoltada. É, amor. Eu consigo pegar a pessoa assim, ó. Eu espero, então, que como eu estou Muito com você, eu não eu acho que em 9 anos eu já teria percebido, amor. E aí o que acontece, gente, falando sobre o grupo da Lani, a Beatriz, que foi votada pelo líder, Lucas Henrique, foi conversar com ele ali na área externa, perguntar por que ele votou nela. Gente, olha aqui, se você não é amigo da pessoa, eu gosto muito da Beatriz, mas eu penso assim, se eu estivesse dentro do jogo, eu não sou amigo da pessoa, pra que eu vou tentar? A pessoa já deu a justificativa, ele falou que ela não conversa muito com ele, e ela, mas a gente conversa, e fala, mas não é tão profundo, mas a gente conversa. Sim. Foi, Beatriz, esquece, bola pra frente, mas aí ela diz pro Lucas. Mas aí não, acho que a Beatriz tem que confrontar sim, porque, gente, são 26 pessoas agora, 24, sei lá. Você precisa confrontar pra você ter um destaque, pra você aparecer na edição. Senão, daqui a pouco sai como planta. Aí o povo vai dizer, mas é planta, não fez nada, não sei o que lá. O mínimo de resquício de qualquer coisa que aconteça com a pessoa tem que transformar em algo maior realmente pra poder ver se aparece na edição ou ganha algum destaque, entendeu? Então, o Lucas, numa vida aí qualquer, o Lucas Henrique votou em mim, tipo, tô nem aí, caguei. Mas como eu preciso de um destaque, já que ele me votou, me botou aí direto, eu estou no paredão, eu preciso mostrar para quem veio, enfim, vou confrontar ele, não entendi isso, a justificativa dele, e é isso. Assim como o Davi também confrontou o Rodriguinho, né? Que ela não via como uma ameaça, mas que agora, se ela puder, ela vai votar nele. Sim. O que também é justo, porque, né? Lá dentro, assim que termina, assim que o Tadeu vai embora, ela fala que... ele falou, eu te coloquei no paredão, mas eu não sou... você não é alvo pra mim. Aí ela fica chateada, tipo, caramba, como assim, se eu não sou alvo pra você? Quer que ela saia? Você bota no paredão pra sair. Eu sou o quê? Aí ele falou assim, mas eu admiro essa história, que não sei o quê. Aquele papo que, tipo, é um papo genérico, que é o que você tem pra falar mesmo. Sim, naquele você vai falar o momento. quê? Aí eu acho que ela ficou ainda mais irritada por ele ter dito isso e por ter mandado ela pro paredão, entendeu? Entendi. Ficou uma coisa como se... Não se ele estivesse debochando, mas tipo... Incoerência, você não né? teve motivo pra me colocar e você pode me fazer sair, sabe? Entendi. Acho Então que a assim. busca dela foi mais nesse sentido, Sim. né? De tentar entender. E aí, gente, a gente vai pra um último momento muito assim, que foi o que a gente comentou com vocês agora mais no início sobre a Vanessa Lopes, que é, tem uma hora que no quarto fada tá o Rodriguinho, o Nizam tá ali agachado aqui. Vanessa Rodriguinho, fez mais tá o coisa. Nizam deitado na cama e a Vanessa Lopes. E eles começam a conversar. E olha, gente, essa anotação minha até doeu de anotar, porque olha, gente, ninguém merece. A Vanessa fala, o Nizam comenta que ele teve que ter sangue de barata na briga com o Davi. E aí a Vanessa fala assim pra ele, você é inteligente. Gente, isso aqui foi na hora. Sim. Ela tava assim tão fervorosa que ela falou assim, você é inteligente e você não é o hétero top que eu achei que você era. O primeiro hétero top que temos no Brasil em reality de verdade. Faltou só fazer uhul! O primeiro hétero top. Isso vai virar meme. O primeiro hétero top que temos no Brasil em reality de verdade. Quero enterrar na areia. Eles pegam do BBB 12, que ficam usando até hoje. Para sempre. Vai virar isso daí, eu vou te falar. E aí o que acontece? O Pisani tá ali deitado na cama. Ele, que a gente sabe que é uma pessoa que tá com dificuldade de se posicionar ali nas falas dos caras, Sim. ele solta uma brincadeira. Que na verdade é aquele fundo de verdade. Eu acho que nessa hora ele tá tentando jogar com o público. Ele fala assim, ele tá te enganando. Isso é mentira. E ri. Fala, Pisani. E aí o Nizam fala assim, para de ficar falando. Aí a Vanessa fala, se ele estiver me enganando... Aí é que tá. A Beatriz aproveita, tô no paredão, vou me mostrar, vou aparecer. O Pisani tinha que fazer a mesma coisa. E o Davi tá ali discutindo com o Nizam e tal. Beatriz tá ali discutindo com coisa. Pisani, pra não ser, tentar, né, não ser eliminado, aproveita esse momento e joga na roda, cara. Sabendo que fora ele, fica rindo. Eu assim, Pisani, levanta agora e fala, é verdade, filho. Você tá no paredão. Olha aqui, se ele teve uma chance, melhor como você momento. falou anteriormente, agora ele teve outra chance de se posicionar e não se É posicionou. verdade, gente. Seria o melhor momento. E olha, é só questão de tempo para Nizam descartar a Vanessa. A Vanessa? É só uma questão de tempo. É só ele se ver ali na reta de novo, que foi o que ele fez com a Alane. Sim. Que ao mesmo tempo que ele falava pra ela que queria beijar ela na chuva e queria dormir de conchinha, que bastava ela querer ir pra debaixo do edredom, ele falava pra Giovana na mesma noite, na mesma festa, que ela é muito emocionada e não vai ficar com uma menina que desse votaria jeito. nela de cara lavada. Então, Gente, assim, Vanessa, isso é inacreditável, né? Vanessa, se tu me ama, cai fora. E eu tô achando que ela não vai cair. Isso eu acho que eu tenho que falar todo dia pra ela. Vai, não, toda hora. Toda hora. Toda hora. O público Tem precisa tentar dar algum coisa que eu aviso acho pra que ela. Pode ser muito Só tomara que a Vanessa, eu não sei se a melhor coisa pra ela vai ser saber de toda essa situação quando ela estiver aqui fora ou lá dentro. Porque se ela souber lá dentro, ela vai ficar tão arrasada, que ela é capaz de se desequilibrar toda. Sim. É verdade. E aí, gente, quando a gente olha... Mas eu quero lá dentro. Eu quero que ela descubra descubra lá dentro. Porque a gente quer assistir isso, né? Você é inteligente, você não é o hétero top que eu achei que você era. O primeiro hétero top que temos no... Assistir no conforto da casinha dela descobrindo, não, quero assistir, pô, direito. Brasil em reality de verdade. Eu só olho e falo assim, que isso? Um filme? Um eu filme. só falo igual a Boca Rosa falou no BBB. É verdade. Não tem outro jeito. É verdade. muito quero bom. pontuar mais coisa do Rodriguinho, você já terminou de falar? Pode falar. Eu tenho coisa do Rodriguinho aqui, que mais uma vez ele constrangeu Yasmin Brunet. Yasmin Brunet, gente, olha como é que o Big Brother é, né? Ela tava tão em voga nos últimos dias e agora a pessoa meio que some, né? Vai mudando, Aí a né? história vai pra outra pessoa. Vai mudando. Assim Mas, como enfim, acontece com o BBS. Ontem, a edição não mostrou que foi em algum momento da festa ou depois da festa, tava no quarto do líder o Rodriguinho, o Pisani, a Yasmin Brunet e a Vanessa Camargo
palco e ele falou diretamente pra Yasmin Brunet pra ela parar de comer compulsivamente, senão ela ia sair do BBB rolando. O Rodriguinho disse isso. O Rodriguinho falou isso pra ela. E ela deu pra ver ali que ela ficou super constrangida. Claro. A Vanessa, até eu acho que pelo clima, assim, a Vanessa Camargo tenta levar pra um outro lado, mas você também dá pra ver que, ai, gente, e é uma situação que, tipo, ai, sabe, uma situação que todo mundo passa, que você não sabe como sair, se você aí você tá tão constrangido que você ri e acha graça da situação, sendo que você não você abraça. Você repensa a atitude depois, e se você tiver chance, você fala, ou então você faz como Pisani e continua sorrindo. Sim, né? Essa que é a questão, o que você vai fazer com isso, né? E aí, ontem, o Rodriguinho, eles estavam falando de mercado, depois dessa brigalhada toda que teve durante a madrugada, às 3h30 da manhã, a cozinha tava cheia e ele falou sobre a Vanessa Brunet de novo, a Yasmin Brunet de novo, falando que ia passar a chamar ela de Yasmin Comer, porque ela come demais. Meu Deus. Isso, e aí mais uma vez teve uma risadinha ali de um desconforto que eu acho que a Yasmin vai revidar em segundo momento. Revidar não só em voto, mas em palavra. Porque inclusive ela tava conversando com a Beatriz essa madrugada e ela falou que vai voltar sim a usar as roupas que ela usava, com transparência, que não vai mais ligar pro que os outros tá falando. Então foi só um momento dela, tipo, ficar mal com a situação, ver que esse não era o lugar dela e reagir. Botar um cropped e reagir. Uma transparência. E a gente tem que entender que, assim, os pipocas, de alguma forma, o que o Davi faz, que tem deixado o público muito feliz, é que o Davi tem a consciência de que tá todo mundo ali de igual pra igual jogando. E o que eu acho que os pipocas, tipo o Pisani, ainda não tem. Quando o Rodriguinho fala alguma coisa, esse lugar de você já ter visto alguém como ídolo, que foi o que aconteceu com a Carol Conká no BBB 21, você acaba pensando assim, não, gente, mas não é possível. Não, sabe? Você fica com meio dedo e você não pode ficar. Não pode. Porque ali o erro é o erro. A Lady Ellen tava falando dessa madrugada. E eu acho que, inclusive, é porque a gente sabe muito pouco dela pela edição e pelos cortes mesmo, pela repercussão na internet. Mas eu acho que a Lady Ellen tem uma leitura muito boa de jogo, tá? E essa madrugada ela tava falando, para de achar que camarote é forte. Isso. Ela tava falando lá pro grupo dela. E eu acho que é muito isso. E o camarote não ganhar um jogo, porque você acha que é forte nem entra. E o projeto, é verdade. Aí tem a enquete do líder também, que saiu. Sim. Vocês lembram que ontem a gente tava falando aqui de uma trollagem que a internet tava... A internet tava doida querendo trollar o Rodriguinho. Porque agora, aqui fora, você escolhe um emoji pra mandar pra pessoa que tá lá dentro de líder, como se fosse um feedback sobre sua liderança. Exatamente. E aí acontece que isso pode fazer a pessoa entender alguma coisa, ou, como o pessoal daqui sacou, fazer a pessoa ficar confusa. E foi o que fizeram com o Rodriguinho, então. Sim, porque no final das contas, deram o emoji de alerta pra ele. Ele recebeu esse emoji aqui, escrito com a palavra alerta. Entra uma voz, né, no quarto e fala, você recebeu o emoji do público, o emoji de alerta. Sim. Aí o Rodriguinho fala o quê? Ele fala, não entendi muito bem, mas obrigado, Brasil. Foi exatamente isso que a gente queria. Não entender, porque se ele não entendeu, significa que ele vai pensar sobre. Exatamente. Se vem uma coisa muito certa, a pessoa tome. Agora ele vai pensar sobre e o alerta, e esse alerta, pelo ego que o Rodriguinho tem, eu acho que ele nunca vai levar pro lado, tipo, eu tenho que estar alerta. Ele vai pensar assim, eu tenho que estar alerta com as pessoas à minha volta. Que alguém tá Ele vai, com certeza. E ele vai falar, meus fãs me alertaram, porque ele se acha com mais fã do que a Suzana Vieira. Exatamente, que não tem como. Com certeza, ele vai levar pra E como diz ela no meme, é uma pessoa que me odeia para não sei quantas milhões que me amam. Não é verdade? É exatamente isso. Ai, gente, então é isso, galera. Já comentem aí o que vocês acharam disso tudo. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Muito